Achei aqui, ó. Vamos lá, né? Começar pela. A Aquaest fez uma pesquisa entre o dia 25 e o dia 27 sobre coisas que envolvem ali o Bolsonaro, né? E questões envolvendo possível prisão, entre outras coisas, tá? A primeira pergunta aqui que eles mostram é a seguinte: a manifestação influenciará as investigações da PF sobre Bolsonaro e aliados? E daí as questões, né, as opções eram: deve acelerar o ritmo, deve reduzir o ritmo ou não irá influenciar. E tem também a opção não sabe, né? Aí dentro das pessoas que responderam aqui, elas estão bem pessimistas para o Bolsonaro, né? 34% disse que devem acelerar o ritmo, enquanto 48% disse que não teve influência, ou seja, a manifestação não teve nenhum tipo de influência nas investigações. Eu responderia essa também, que eu acho que não vai ter influência, mas apenas 11% da galera falou que acha que isso vai reduzir o ritmo das investigações, né? Mas tem aqui 34% da galera que respondeu achando que deve acelerar. Eu, particularmente, não acredito que acelere. Eu acho que a polícia ela está trabalhando dentro do seu próprio tempo, né? Então não tem por que acelerar ou diminuir por conta de uma manifestação. A manifestação foi algo que aconteceu paralela, né? Eles quiseram mostrar força, mas vida que segue, né? Vida que segue. Aí teve uma outra pergunta que foi o seguinte: perguntaram para os entrevistados, né? Bolsonaro participou de um plano de golpe de Estado, e daí as opções eram sim e não, né? E daí 47% disse que sim e 40% disse que não. Já 13% não souberam responder. E, mais uma vez mostrando aqui, né, que a galera tá de olho aí e acha muito. Acho que é a percepção normal, né? O pessoal viu a eleição acabar, viu que Bolsonaro não aceitava o resultado das eleições, viu que os seus apoiadores foram para as ruas, ele não fez nada, sai do Brasil, né, calado, sem falar nada, e depois vem todos os desdobramentos, né, até chegar ao 8 de janeiro, entre outras coisas. Ninguém é trouxa, né? Sabe muito bem que foi ele que alimentou tudo isso durante todo esse período. E não reconhecer a derrota também ajudou em toda aquela efervescência que teve, né, nas manifestações. Uma outra pergunta foi o seguinte, né? A justiça acertou ou errou ao tornar Bolsonaro inelegível? Essa que é uma delícia. Um deleite. 51% da galera falou que acertou. Uma salva de palmas para a maioria dos brasileiros que concordam comigo. Já 40% disse que errou, né, que não deveria ter tornado ele inelegível, enquanto 10% não soube responder. Já teve uma outra pergunta que fala assim: Bolsonaro está sofrendo uma perseguição política? E aqui, mais uma vez, né, respostas bastante gostosas. 39% disseram que sim, 53% disse que não. Não está sofrendo nenhum tipo de perseguição política, apenas está sofrendo as consequências dos seus atos, né? Ou seja, fez lá, aprontou, né? E a galera concorda que é natural que a polícia tenha que investigar todas as marginalidades que ele fez, aquele bandido de bosta. Aí uma outra pergunta falou o seguinte: a pergunta foi a seguinte: Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco dessa manifestação, da manifestação que aconteceu domingo? 50% falou que acha que ele sai mais forte da manifestação. Inclusive, o Lula estava falando ontem, né? Negar que essa manifestação foi grande é uma falácia. Essa manifestação ela foi grande, inclusive os próprios pesquisadores da USP deixaram claro ali que essa foi a maior manifestação que a gente teve desde que eles começaram a medir. Eles fazem as medições desde, eu acho que é janeiro de 2022, que eles começaram a usar essa técnica de contar gado para contar pessoas. E daí, ele estava até falando, né? Os bolsominions eles ficam chateados por conta do número. Queria que se dissesse que foram milhões, né? Sendo que não foram milhões. Mas, inclusive, já falei aqui, né? A Paulista, gente, é uma falácia, tá? Ela não cabe 1 milhão de pessoas.
Então, aquela historinha lá na parada gay, que diz que tem 3, 4 milhões de pessoas, não cabe, gente. Tem condições. Dentro da a Paulista, ela tem 2 quilômetros e 800, 2,8 quilômetros, né? E 47 metros de largura. E se você lotasse isso, não do jeitinho normal que eles geralmente contam, né? 4 pessoas por metro quadrado, mas ainda daquele jeitinho lotado de metrô, que ficam 7 pessoas por metro quadrado, ainda não daria nem 950 mil pessoas dentro da Paulista. Isso sem considerar todos os elementos que tem dentro da avenida. É como se todo o espaço ele fosse liso, não tivesse um poste, não tivesse um ponto de ônibus, não tivesse um canteiro central, não tivesse um quiosque, né? Enfim, uma série de coisas que também vão ocupar esse espaço. Então, não cabe, gente, não cabe todas essas estimativas aí, né, de milhões de pessoas na Paulista, todas elas são superestimadas, porque não cabe, não tem condições, a não ser que tivesse uma pessoa dentro da outra, né? O que pode ser um pouquinho gostoso, mas não é muito bem aconselhável para fazer isso na frente de todo mundo, né? Então, não tem, né? Pois é, não tem. O Lost falando aqui, a parada gay divulga 4 milhões, não tem condição, gente. Não cabe nem 1 milhão de pessoas dentro da Paulista, tá? Boa noite, Sally, querida. Aí, ó, 14% responderam que ele não sai nem mais forte nem mais fraco e 26% diz que ele sai mais fraco, né? Eu responderia que ele sai mais fraco porque ele vai, né? Ele colocou como assunto o tema que ele iria falar ali numa incógnita e muitos dos seus apoiadores acabaram vendo ali um Bolsonaro acuado pedindo anistia. Né? Eu acho que, por mais que quem acompanha a política consiga ver no discurso de alguns apoiadores do Bolsonaro falando que eles gostariam de uma anistia, porque o Brasil já tem uma cultura de anistia, entre outras coisas, o apoiador do Bolsonaro não estava esperando por isso, né? de um Bolsonaro acuado pedindo anistia no domingo, né? Então ele sai enfraquecido, sim. Tanto é que eu me lembro quando a gente saiu aqui, né? Saiu não, quando eu comecei a fazer live aqui, comecei a conversar aqui com vocês, a galera ela tava um pouco reticente, né, em falar da manifestação, porque era muito natural quando acabava uma manifestação do Bolsonaro, a galera falar, olha, foi um sucesso, pipipipopopó e tal, não sei o quê. Só que daí o pedido de anistia, eu acho que veio com esse balde de água fria. E muita gente, até agora, né, a galera vem muito aqui falar de que, olha, não, mas ele está pedindo anistia para o povo, tentando, né, passar uma ideia de que não é ele que está cometendo um crime. Então, eu acredito que ele sai mais enfraquecido, não porque ele não possa mostrar essa força de apoio, mas por recuar, por deixar claro que agora ele vai tentar pedir uma anistia. Ontem ele deu uma entrevista na Oeste, né, o pessoal da revista Oeste, que também agora faz um programa, e daí ele pede mais uma vez uma anistia, dessa vez pedindo ao Lula, né, pedindo que a proposta ela venha do executivo. E daí o Lula já deu a resposta, porque fizeram a pergunta para ele, dizendo que não tem como fazer projeto de anistia, você não tem nem crime ainda, né, ninguém foi acusado, tal. Bom, no caso da galera do 8 de janeiro até já foi, né, já tem gente até condenado. Mas a gente sabe que o que ele está querendo fazer é para ele se beneficiar com isso no futuro, né? Enfim. Aí aqui, ó, chegamos na parte que eu acho que é a cereja do bolo dessa pesquisa, né? Seria justa ou injusta a prisão do Bolsonaro? Nessa 50% da galera que respondeu a pesquisa disse que seria justa a prisão do Bolsonaro. 50%. Enquanto 39% da galera que respondeu essa pesquisa disse que seria injusta. Apenas 11% disseram não saber. E aí, ó, olha que interessante isso aqui. A gente vai agora destrinchar um pouquinho entre alguns grupos da nossa sociedade, né? Fazer aqui uns recortes. Olha aqui, ó, para quem ganha até 2 salários mínimos. Vamos lembrar que, inclusive, está lá no meu canal no YouTube, tá? O videozinho do corte da live de ontem, onde eu destrincho a comparação
do perfil da galera que estava na manifestação com o perfil do eleitorado de uma maneira geral no Brasil, né? A gente viu lá que a maioria da galera que estava lá ganhava mais de 5 salários mínimos, né? Para vocês terem uma ideia. A maioria eram homens, brancos, que tinham escolaridade de ensino superior, completa ou incompleta, e com renda familiar acima de 5 salários mínimos, né? Aí aqui o que acontece? Nessa pesquisa, quem ganha até 2 salários mínimos, que é a maioria do eleitorado brasileiro, né? 54% tem uma prisão de Bolsonaro como sendo justa. 54%. Já 33% dizendo injusta, né? Quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, 49% disse que seria justa uma prisão de Bolsonaro. Já 42% acha injusta uma prisão de Bolsonaro. E olha só que interessante, até entre as pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos, aqui você ainda vai ter uma maioria falando que é justo. 47% dizendo que seria justo uma prisão de Bolsonaro, contra 45% dizendo que seria injusta. Também tem um recorte religioso aqui, tá? Os católicos, 55% acredita que seria justa uma prisão de Bolsonaro, já 34% diz que seria injusta. Já entre os evangélicos, aí a coisa muda de figura. 36% acha que seria justa e 56% acha que seria injusta. Uma coisa que o pessoal fala muito sobre evangélicos, eu acho até interessante, né, da gente começar a prestar atenção nisso, que se fala assim, mas olha, os evangélicos, em sua grandíssima maioria, são apoiadores do Bolsonaro. Mas, quando a gente vai para um contexto mais regionalizado, a gente vê a coisa mudar um pouquinho de figura. Por exemplo, aqui no Nordeste, mesmo, você vai encontrar muito mais evangélicos que são contra Bolsonaro do que em outras regiões. Ou seja, fatores regionais também acabam tendo um peso muito grande, né? Fatores de renda, quanto menor foi a renda do evangélico, quanto referente ao sexo, né? As mulheres evangélicas, elas vão ter um pouco mais de rejeição ao Bolsonaro do que os homens evangélicos. Então, é importante também fazer esses recortes, né, para entender que não é o povo evangélico, de uma maneira geral, que abraça o bolsonarismo de uma maneira cega, não, tá? Às vezes, fatores regionais, de sexo, de renda, também acabam tendo um peso muito grande, até para rejeição, né? A gente vai encontrar isso dentro dos evangélicos também. E olha só que interessante, né? As duas regiões mais populosas do Brasil, a maioria disse que acha justa uma prisão do Bolsonaro. Quais são as duas maiores regiões em população? A região Sudeste e a região Nordeste, né? Já o Sul, a maioria dos moradores acredita que seriam injustas. Já entre as regiões Norte e Centro-Oeste, houve um empate entre aqueles que acreditam que a prisão seria justa ou injusta. Essa pesquisa da Quaest, né, ela foi bastante perspicaz aí, em fazer a pesquisa bem próximo da manifestação. Essa pesquisa também mostra que mais da metade dos brasileiros, né, estava ciente da manifestação domingo, tá? Ou seja, você perceba que o bolsonarismo ele conseguiu ali chamar a atenção, né? E pautar durante muito tempo essa manifestação, inclusive tendo espaço na mídia de uma maneira muito ampla, né? E fez com que boa parte da população brasileira tomasse conhecimento da manifestação que aconteceu no domingo, né? Ou seja, mostra uma capacidade, né, de chamar o seu povo para a rua, mas quando eu vou ali para o eleitorado de uma maneira geral, o brasileiro que está cuidando da sua vida, né? Aí a coisa não é bem